Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Pediatra Fora da Caixa. Hoje é a nossa live sobre bebês e pets. É um assunto muito importante porque muitos casais têm pets e engravidam depois. E é importante a gente ter alguns cuidados para que o pet não sofra e para que o bebê não sofra e para que a família entenda todo esse processo, tá bom? Agora a médica veterinária Camila Williman está entrando aqui com a gente. E aí vamos ver aí as perguntas vocês podem ir colocando, mas a gente vai falar de alguns cuidados que a gente precisa ter, tá bom? A Camila já está entrando. Oi, Olá, Flávia. Camila, tudo bem? Tudo? Seja bem-vinda ao Pediatra Fora da Caixa para esse assunto Obrigada. tão legal que são os pets, né? Os nossos bebês peludos. Sim. E, bom, eu tenho 3, né? Então são 5 filhos aqui, 2 humanos, 3 peludos. E no decorrer, assim, da pediatria mesmo, do contato com os pacientes, eu comecei a procurar mais sobre o assunto, porque é uma pergunta que eles fazem muito, se precisa dar o pet quando nasce o bebê. E isso muito Não. vem da própria família, né? Os avós, os tios-avós, o pessoal mais antigo. Uma das primeiras coisas que eles querem é que dê para alguém o bichinho, porque tem medo que pegue doença, algumas coisas assim, né? Sim. Então esse é um conceito antigo, porque antigamente a forma que os animais viviam era da porta de casa para fora, né? Então eles Uhum, não. E de tempos para cá isso mudou. Então hoje o pet ele é membro da família. Ele dorme no nosso quarto, ele frequenta os mesmos uhum. ambientes que a gente frequenta, né? Então realmente a gente tem que ter um pouco de ouvido seletivo para não precisar doar os animais, né? Isso é uma coisa que, assim como nós nos preparamos para o nascimento do novo membro da família, a gente precisa também, dependendo da raça do animal, ir preparando também, ainda mais aquele animal que é o bebê da casa, né? Que está em constante contato com os seus tutores. E tem umas raças que aceitam melhor, outras menos, né? Tem algumas que são mais mimadas, outras que maior ficam no. Mas tem que ter algum cuidado para já ir preparando esses cães para cães e gatos, mas mais os cães que têm essa interação maior, né, com os tutores. Então, Flávia, tem. O cão ele é um pouco diferente do gato, né? O cão ele participa mais da família, ele mostra mais como é que tá Uhum, a alegria dele, a tristeza. Ele participa mais mesmo das brincadeiras. Ele é bem apegado ao dono. Um pouco diferente do gato. Não é que o gato ele não tem esse apego à família, ele tem, mas de uma forma diferente. Ele é um pouco mais uhum. reservado, ele fica um pouco mais na dele, né? E aí, o que a gente tem que fazer com esses animais quando a gente tá com um bebê ou estamos grávidas, né? A gente tem que ir preparando esses pets para a chegada do neném. Por quê? Ele está acostumado a viver. Ele é o filhinho, né? Ele é o neném da Sim. família. Então, para ele não Uhum. ter um choque muito grande, o ideal é que a família prepare esse animal de estimação. E como é que ela pode fazer isso? Ela vai adequando o cão, principalmente o cão que sai para passear, que tem horários de Uhum. brincadeira, com um horário que o pai e a mãe vão ter disponíveis, né? Porque vai mudar, Uhum. muda bastante, Sim. né? Bom, Então ele tu é fica. um exemplo vivo, né, da chegada do bebê com os animais. Sim, a gente tem dois, né? Dois cães, um cavalo, e eu não tô conseguindo dar atenção direito para nenhum dos três. Então, o ideal é o quê? Ir preparando esse animal, deixando ele perceber essa mudança no ambiente. Então, montou Uhum. o quarto do neném, deixa ele entrar, deixa ele cheirar, deixa ele verificar essa mudança, né? Associar o bebê a coisa boa para o animal. Por quê? Porque se tu não associar ele com coisas boas, pode ser que o cão ele fique muito ansioso. E da ansiedade dele pode gerar uma agressividade. Então, a gente tem Uhum. que tomar um pouco de cuidado, né? Então, realmente mostrar que vai existir uma mudança, mas que o cão e que o gato, eles vão participar dessa mudança.
eles vão participar da vida do bebê ou da criança que vai chegar. Tá? Então, o ideal é ir Isso pode já, sim, pode já mostrar roupinhas, brinquedos, quartinho. Pode fazer isso, né? Os cachorros são extremamente inteligentes, né? Eu falo para Mel, a minha Shih Tzu, eu olho para ela, só falta ela falar, mas eu já entendo, né, o olhar, assim. E eles, quando eu chego em casa, minha nossa, né? Parece que eles passaram milhares de anos sem me ver. E se eu primeiro tenho que atender eles, dar oi para cada um, e aí depois eu dou oi para as minhas filhas, que são mais velhas. E elas têm esse ciúme, né? Ai, mãe, tu gosta mais dos cachorros do que de nós. Eu falei, não é isso. É que o cachorro, ele não tem um entendimento, né? Eu acho que é isso também que a gente precisa deixar claro. O cachorro, ele é um ser movido por instinto, né? E que ele vai ter um ciúmes, que não é um ciúmes humano, mas é aquele comportamento do reter, né? Ele é possessivo, objetos, né? Ele quer o objeto, ele quer o dono só para ele. Isso, então a gente precisa ir trabalhando isso, né? E não adianta a gente brigar com um cachorro por um comportamento que poderia ter sido evitado por um comportamento preventivo do tutor, né? Então, como tu disse no início, o cão, ele é um membro da família e como tal, a gente precisa, com respeito, educar esse membro a receber esse novo membro da família. E tem que ter alguns cuidados, né? Como tu mesmo falou da questão de inserir o cão nessa nova rotina. Exato. Quando tu vai fazendo esse processo de inserir o animal para a chegada do bebê, ele vai entendendo e diminui as chances do animal ficar ansioso, ciumento, diminui a chance de ele ter alguns tipos de comportamento inadequados, como fazer xixi fora do lugar onde ele fazia habitualmente, né? Então, diminui essa chance de mudança de comportamento. Existe para cães muito ansiosos, que aí já o ideal é ir ao médico veterinário também, preparar esse animal para uma consulta, para uma chegada, porque para esses animais muito ansiosos existem produtos que diminuem a ansiedade. Então, que dá um bem naturais, mas que dá um bem-estar para o cachorro e para o gato para chegar, para ele não se estressar. Porque o estresse nos pets é que nem a gente, pode gerar problema de pele, pode gerar automutilação. Então, também além de cuidar dos bebês, né, da chegada do bebê, cuidar do pet também, que é um bebê também, né? Sim. E assim como o pet, ele tem um custo, né? Para a gente estar fazendo... Eu tenho 13, então vocês imaginem assim, foram todos cães adotados, né? A Shih Tzu são todos cães idosos que eu tenho, então eles requerem cuidado, medicação. E a gente precisa entender também que o bebê é um custo financeiro e a gente não pode deixar um custo em detrimento do outro. A gente precisa entender, né, que o cachorro, os nossos bebês peludos vão continuar tendo um custo mensal e que esse custo mensal vai ser piorado com o custo do bebê humano. Mas que em nenhum momento a gente pode deixar o cuidado do canino ou do felino, né? Porque ele precisa estar com as vacinas em dia, precisa estar com a medicação toda tranquila, né? Porque esses cuidados vão interferir também no bem-estar, né? Exatamente. Com a chegada de um bebê, o animal ele vai continuar tendo que tomar banhos, né? Mais frequentes para manter a higiene dele. Então, vacina é uma coisa indispensável estar em dia. Até porque o tutor ele é responsável pelo pet. Então, ele vai ser responsável pelo pet e também pela saúde do bebê. Então, ele tem sim que estar atento, né, às vacinas. Até existem alguns tipos de vacinas, como a vacina da raiva, que ela é obrigado o tutor a fazer, né? Ele, como posse responsável, ele tem que fazer essa vacinação. E existem algumas outras vacinas que são opcionais, que são a vacina de giardia, de gripe, mas que eu, Camila, falando por mim, né, penso que seja muito importante, porque são doenças que passam para nós. E imagina um bebezinho se contaminar com giardia, né? Isso tudo pode ser evitado com uma vacina. Então, é muito simples de se evitar. Então, não precisa doar o animal. É só manter ele com consultas frequentes no médico veterinário, vacinas em dia. E outro ponto muito importante também é falar de vermifugação. Que também, muitas vezes,
A gente fala de vacina, mas o tutor faz aí, sei lá, 1 ano que não dá vermífugo para o seu animal de estimação e tá chegando um bebê. E assim, gente, mas meu cachorro não sai de casa. Mas a gente transporta muita coisa da rua também, né? Então é importante que esse animal tá vermifugado, vacinado, uma higiene adequada para receber o novo membro da família. E é importante a gente falar também que o comportamento agressivo do animalzinho não é relacionado ao bebê em si, mas é o comportamento agressivo que se manifesta por uma falta de atenção, uma falta de cuidado e por uma mudança abrupta numa rotina completamente alheia ao que ele tinha, né? Então é algo da personalidade do cachorro, não é porque ele não é exclusivo para o bebê, é um comportamento de uma situação que se modificou, né? Exatamente. E outra coisa que eu escuto muito também, Flávia, é as pessoas os tutores, né, querendo se desfazer de cão ou de gato por medo de algum tipo de alergia que esses animais possam oferecer aos um monte de gente. Relacionado ao pelo, ao couro cabeludo, até quando as crianças têm sarna, a primeira coisa pergunta se tem cachorro, mas a sarna não passa do cachorro para o humano, geralmente é de um humano para um humano, né? Pode passar, mas dificilmente vai. A maioria de humano para humano mesmo. A gente sempre fala que, às vezes, a escola pode trazer muito mais doenças do que o cão e o gato, né? Então, não... Certeza. Então, precisa se desfazer do animal. Eu até anotei aqui uma pesquisa que foi feita com pesquisadores da Inglaterra, que eles estudaram a convivência de crianças na primeira fase da infância com cães e gatos. E eles chegaram à conclusão que quando essa criança ela se torna adulta, ela está mais protegida imunologicamente. Então, ela está com um sistema imunológico muito mais alto do que crianças que não conviveram. Tá? Então, aqui, até ele bota aqui, em média, até os 3 anos, muitas crianças a probabilidade de desenvolver problemas respiratórios como asma diminui drasticamente. Então, é uma pesquisa bem legal que fizeram. Às vezes a gente quer muito proteger os filhos, aí não deixa botar o pé no chão, não deixa brincar na areia, não deixa brincar com o cachorro, não deixa isso, não deixa aquilo. Aí o sistema imunológico fica todo desviado para alergia, porque não tinha o que, como eu digo, brincando, né? Ele não tinha o que fazer, porque não tinha contato com nenhum corpo, assim, nenhum agente infeccioso, coitado, teve que procurar alguma coisa de alergia para poder se ocupar, né? Até ele comentou que antigamente a gente... a chupeta caiu no chão, não... Meu Deus, tem que esterilizar, tem que não sei o quê. A criança não pode botar o pé no chão. E nessa pesquisa eles mostram que quando a criança ela nasce num meio mais rural, onde tem mais contato com animais, com a terra, elas são bebês com mais imunidade, né? Produzem mais anticorpos. Então, só benefício. A minha família é uma família cachorreira, né? Eu, na minha infância, eu tinha um pastor alemão, chamava Ringo Starr, meu pai que deu o nome, fã dos Beatles. E ele era um cão que foi treinado no exército, então, assim, extremamente dócil com a gente como criança. Nós éramos, imaginem, 4 crianças, ele nunca mordeu nenhuma. Era um cão de grande porte, nunca entrou dentro de casa, mas ninguém entrava no pátio de casa. E ele era extremamente amoroso, foi adestrado, então, assim, ele não era um cão agressivo ao toque. Imagina um monte de criança subindo em cima, puxando o pelo, puxando o rabo. Mas só que ele foi adestrado. E é uma coisa que a gente precisa também lembrar, que independente de quão calmo o cão seja, toda vez que ele se sentir ameaçado por algo que ele não está acostumado, ele vai ter o instinto de reagir. Então, crianças de nenhuma idade, com nenhum tipo de cão, devem ficar sozinhas. Porque o cão ele pode ter um comportamento a algo que ele não estava acostumado, principalmente quando as crianças começam a engatinhar ou servir de apoio, né? Eles estão próximos, ela cai, dá o toque, e muitas vezes o cão se assusta e agride. E é nessa hora que acontecem os acidentes, né? Nossa, ele é tão calmo, mas num segundo, né, mordeu e machucou todo o rosto, ou mordeu o bracinho. Então a gente precisa ter alguns cuidados até. A irresponsabilidade acaba sendo do adulto, né? Por não estar presente quando a criança está com um cão ou até mesmo com um gato.
O gato, ele tem mais Uhum. o hábito de, se ele se sente ameaçado, ele pode arranhar, mas também, Flávia, tem aquele cuidado que o gato, ele pula em cima de prateleiras, de armário, e Uhum. se o bebê tá no berço, ele pode pular dentro do berço e causar algum dano. Então, o ideal Imagino. é ter uma Sim. telinha, sabe? Às vezes ele vai até de Uhum. curioso. A intenção não é machucar, Uhum. mas ele vai de curioso. E mesma coisa que o cachorro. O cachorro, quando a criança ela já tá mais crescidinha, ela quer pegar no rabo, Uhum. ela quer pegar na orelha, ela quer pegar na Sim. bochecha. E aí é onde o cachorro, muitas vezes, ele não gosta desse tipo de atitude, pode sim dar um acidente. Quando a minha filhada era bebê, antes de completar um aninho, assim, eu tenho a Uhum. Juju, que é uma bulldog francês, e ela gostava de pegar no rabinho, na orelhinha, e a Juju ameaçava morder. Claro, tava ali com a gente fala, ó, Olivia, não Uhum. faz. E a criança, a Olivia, né? Ela dava risada quando a Juju tentava morder ela. Então eles não entendem, a Sim. criança também não entende essa reação do Ah, animal. sim. E o perigo, né? Realmente eles não entendem, né? Exatamente. Então tem que tomar bastante Nossa, cuidado mesmo. a minha irmã depois de mim, nós somos em 4, né? Eu sou a segunda, minha terceira irmã. Ela sempre foi doida por bicho também, gato principalmente. E ela Uhum. tem foto até hoje dela carregando o gato de cabeça para baixo, assim. Ela botava embaixo da axila, como se fosse uma bolsa e saía com aquele gato para cima e para baixo, sabe? E também não teve nenhum tipo de acidente, mas estava sempre alguém por perto, né? A família é muito grande. É, Mas cada cão tem um comportamento, né? Quando a minha exatamente. irmã teve a filha, a minha sobrinha Melanie, que agora está com 1 ano e 4 meses, a cachorrinha Shih Tzu dela foi super protetora, nunca deu problema. Logo que a Melanie chegou em casa, ela dormia embaixo do bercinho. Quem ia chegar perto da Melanie, ela não deixava muito. Mas com o tempo, o que acabou? A Teresa não conseguiu cuidar da bebê e da cachorra, mas ela não doou a cachorra, mas só que daí ficava um pouco na casa da avó, a Melanie e a Star. Até que a Star se apegou com o Choco, que é o cachorro da minha mãe, e aí não quis voltar para casa. Daí ficou a Star e o Choco temporariamente juntos até a Melanie crescer. E é Sim. uma. E quando eu vou para casa da minha mãe, eu levo a Mel, que é a mais velha, né? Só que a Star e a Mel não se dão, assim, elas não se gostam. É incrível, desde que as duas se conheceram. E aí fica o Choco naquele meio ali brigando. Mas como a gente está sempre com as vacinas em dia, ainda mais agora, né, com os dois pequenos, sempre Sim, supervisionado e sempre atento para o comportamento dos cães, porque até então eles eram nossos bebês realmente, né? De exatamente. dormir na caminha do lado da cama, tudo em função deles. De uma hora para outra esse acesso muda todo, né? Exato. E assim, Flávia, uma coisa muito importante é que quem está apto a fazer a vacina, avaliar o animal de estimação, é o médico veterinário. Não adianta ir no balcão de uma loja e pedir para Não. vacinar Ah, que sim. não vai, muitas vezes não vai funcionar. A gente não sabe como é que essa vacina foi armazenada, se a Sim. pessoa está apta para dar a vacina no local certo, se ela está apta para avaliar o animal, se ele está bem ou não, né? Uhum. E outra coisa muito importante também é que as crianças, por elas não terem às vezes, muita noção de força, elas podem machucar os pets também. Né? Então, Uhum. por isso, esse cuidado de ter a supervisão de um adulto junto, para proteger tanto a criança quanto o cão ou o O gato. Né? animal, né? Exato. Isso é uma coisa bem importante. Às vezes a gente foca na proteção do bebê, mas muitas vezes o cão, coitado, que precisa ser protegido, dependendo se é uma Felícia da vida do desenho animado, aquele que pegava os bichinhos. É, exatamente. Às vezes a criança ela pega o filhote. Às vezes a pessoa adquiriu um animal de estimação filhotinho, com a criança ali com 1 ano, 2 anos, a criança pode pegar, derruba às vezes sem querer, né? Então aí Uhum. cai, pode causar acidente para esses animais. Então também tem que cuidar da criança e do pet também, né? Então a gente pode sempre tranquilizar os avós, né? E se tiver uma dúvida, se mesmo que tu converse com os teus familiares dizendo que é benéfico a presença dos cães, que não precisa, né, a doação desse membro da família, às vezes vai ter que ter o profissional ali para estar conversando com aquela família. Né? O médico Exato. veterinário, o pediatra vão estar ali conversando, dizendo até da importância da convivência, né?
Hoje se sabe que crianças que vivem com cães, com avós e que se sociabilizam como um todo são mais felizes, né, do que aquelas crianças que se criam sozinhas, sem irmão, sem pet, sem nada, né? Pro emocional da criança, um animal de estimação é muito bom. Ela diminui a timidez, né? Ela socializa melhor com... Até por estar crescendo com um animal de estimação, né? Então, são só benefícios que o pet traz. Mas, claro que o tutor ele tem que ter esse cuidado. Então, levar o médico veterinário com frequência, sabe? Se é um pet saudável, dá para levar para uma consulta uma vez por ano. Ou para vacinar, ou ver como é que está a vermifugação. Então, eles precisam desse acompanhamento também. Até exames de rotina, né? A gente faz, então, os pets é a mesma coisa. Esses dias eu estava vendo o teu Instagram e aí eu lembrei, né, antigamente como era, né, as clínicas veterinárias e hoje como são os hospitais veterinários. Eu sempre que eu pude, eu fui uma apoiadora e cuidadora assim desses animais de rua. E tanto que eu parei de fazer lar temporário, porque eu já estava com 3 cachorros, pediam para eu fazer lar temporário, eu me apegava, não conseguia dar os cachorros. A Nina, coitada, foi a minha última. E eu vejo como a medicina veterinária evoluiu nesses últimos 20 anos, né? A Ana Laura, minha filha mais velha, tem o desejo de ser médica veterinária. E eu falo para ela que a gente vai ter uma ONG na minha velhice para cuidar desses cachorrinhos de rua e fazer castração social, enfim. Mas o que eu queria dizer é como é importante realmente, né? Às vezes que eu precisei, a Lilica, que foi um lar temporário que eu fiz, acabou indo a óbito, mas era uma sinomose. Quando eu morava em Balneário, eu fui a Blumenau, no Hospital Santa Catarina, que era o único hospital ali na região que fazia isolamento para sinomose. E a Nina, quando veio para cá, ela tinha uma infecção no útero, nem sei. Piometra. Ela chegou em casa, eu vi aquela barriga explodindo, levei na clínica, foi a cirurgia, ficou 4 ou 5 dias internada, mas hoje ela está bem. A Mel, tadinha, polialérgica, já fez teste de... E daí eu fico imaginando, minha nossa, gente, cachorro fazendo prick teste, né? Coisas que a gente faz para alergia de humano. Sim. E o Pitoco esses dias virou um lixo, enfiou um osso dentro da garganta, saiu eu ali pro hospital veterinário, foi a cirurgia também, mas saiu super bem. Então são coisas que antigamente se sacrificava animais, né? E por qualquer coisinha, mata que nos dá... E hoje eles têm uma expectativa de vida, tratam câncer, fazem quimioterapia. E a medicina veterinária é uma coisa sensacional. Sim, ela evoluiu muito. Hoje a gente trabalha com... A maioria das clínicas tem o clínico geral e muitos especialistas, né? Então tem o veterinário oncologista, o veterinário dermatologista. E são coisas que apareceram nesses últimos 20 anos mesmo. Ainda que no Brasil a gente trabalha muito com... O animal ficou doente... Aí o tutor leva. A gente ainda não está naquele de medicina preventiva. Então é muito difícil encontrar um tutor que acompanha a saúde do pet. Eles só levam mesmo quando o problema já se instalou. E muitas vezes, muito tarde. E aí o veterinário já não consegue mais... Ou como tu diz, né? Em vez de ele vá diretamente num veterinário, passou em 3, 4 locais antes tentando dar algum remédio... Ou pergunta para o vizinho, né? Por incrível que pareça, o pessoal aqui vai achar que é loucura o que eu vou dizer. Mas a medicina veterinária, para mim, tem muito da pediatria. Na área de pequenos animais, sabe? Porque eles não sabem falar o que eles sentem. Então, o médico veterinário precisa estar conectado com o tutor. E o tutor tem que ter a percepção do seu animalzinho. Assim como os pais e o seu bebê, né? O bebê ele não sabe falar o que sente, a criança, e o pediatra tem que estar ali. Então, realmente, parece ridículo o que eu vou falar, mas eu acho muito em alguns pontos são muito similares, né? O pediatra e o médico veterinário. E realmente, eu não faço a medicina veterinária preventiva dos meus bichinhos. E deveria fazer, né? Então, eu peco nesse sentido aí e vejo muitas pessoas automedicando os cães. E aí, por isso que eu falo, eu sou super medrosa, por incrível que pareça, eu sou pediatra, mas quando meu cachorro começa a tossir, eu já chamo a Ana Laura achando que tá morrendo engasgado, para tu ver o nível do estresse quando é a Mel.
Eu falo, Ana Laura, ela só falou em fazer medicina veterinária, eu já acho que ela é veterinária da casa. Então, mas assim, eu entro meio em pânico quando é com eles, assim, porque eu não tenho noção nenhuma, não sei nem onde fica o coração, gente. Às vezes eu fico procurando e falei, onde é que escuta o coração desse bicho? Hoje os médicos veterinários a gente luta muito com. Todo mundo tem um pouco de médico veterinário, né? Então, o vizinho que vai indicar alguma coisa, o doutor Google, que trabalha forte, né? Eu até estava conversando com uma veterinária essa semana e ela falou, quando o tutor chega falando das. Ah, que eu olhei no Google, ele fala, então vamos deixar o Google de lado, que aqui eu estudei. E aí a gente vai começar a conversar, né? Então, O até. Dr. Google é um problema tanto para os veterinários quanto para os médicos, né? É complicado, porque as informações não têm a profundidade que necessitam, não estão relacionadas a um caso clínico específico, né? Algo geral, assim, que nem sempre se aplica aquele caso especificamente. Né? Exato. E aí eu que trazendo para realmente esse momento que está chegando o novo membro, né? É realmente cuidar da saúde do pet. Então, porque não é só o pelo, às vezes a pessoa quer, não, mas o pelo da alergia na criança, não é só o pelo, pode ser saliva, pode ser descamação de pele, pode ser urina. Então, buscar essa informação tanto com o médico veterinário quanto com o pediatra. Né? Quantas vezes a gente deveria quase fazer uma consulta veterinária pré-natal, né? Para ver aquela raça específica, Exato. Qual é o comportamento dela com novos membros, né? E aí ver até com o adestrador se vai ter depois, futuramente, a necessidade de sensibilizar o toque, mas isso tudo com um profissional, né, Camila? Claro, acompanhando com um profissional, muito importante, né? Então, tem que preparar o animal para que ele não venha sofrer, ou a gente tem que tomar uma atitude de doar esse animal que às vezes está, sei lá, 5, 10 anos na família, aí chegou o bebê, ele é jogado para escanteio, né? Claro que ele vai se sentir. Claro que ele vai estar numa situação desafiadora para ele, porque ele nunca passou. E aí começa a gerar essa ansiedade, baixa imunidade do pet também, começa a aparecer algumas doenças. Né? E até então, em resumo, mais... Pode? Não, pode continuar. Não, e outra coisa muito importante que eu anotei aqui também, além de vacinas em dias, né? Em dia, higiene, vermifugação, é cuidado com ectoparasitas. Então, mas mesma coisa, né? Meu pet não vai pra rua, então ele não vai pegar pulga e carrapato. Muitas vezes a gente transporta da rua. Às vezes é o vizinho que tem um cachorro, tem um gato, que eles vão pra rua e ele pode pegar, vizinho de porta, então... Tem que haver, sim, esse controle. E uma coisa legal que agora apareceu no mercado são os comprimidos contra pulga e carrapato, que não oferece risco nenhum ao bebê por não ser externo, né? Então, essa é a minha escolha quando existe uma criança na casa. Uma né? criança porque daí não fica aquele veneno no pescoço ou naquela coleira, né? Que a criança pode botar na boca ou lamber, porque tudo a gente tem que pensar, né? Criança e cachorro é uma caixinha de surpresa. Se tu não viu, daqui a pouco ela tá lambendo a orelha. E o produto ele não fica só aqui, ele se distribui muitas vezes pelo corpo do animal. Então, às vezes a criança bota a mão no animal, bota a mão na boca, não é que ela vá se intoxicar, mas corre o risco. Então, hoje eu opto pelos comprimidos para não oferecer risco nenhum para as crianças, né? Para as crianças, né? Então, parece que não é assim, que é simples, mas é uma série de cuidados que a gente precisa tomar, né? Desde a preparação na gestação do animal com as coisas do bebê, né? Se programar para os horários que vai sair passear para aquele animal não se estressar quando o bebê tiver. Porque o bebê em casa é cansativo. Se tu não se programar para alguém ir passear com teus bichinhos, se tu não for passear, vai chegar uma hora que eles vão estar super estressados, né? Exato, vai ter que ter uma rotina de passeio. Sim. Uma rotina de brincadeiras, até pode incluir a criança junto na brincadeira, né? Mas vai ter que continuar essa rotina com o pet. Sim. Aquela posse, ter a posse consciente, né? A gente optou por ter um animal de estimação, então a gente vai dar uma boa qualidade de vida para ele. Sim.
E eles sentem, né? Tu imagina ficar às vezes 5 a 8 anos com um pet, e aí tu resolver de uma hora para outra dar aquele animal para alguém, ele vai acabar tendo uma sobrevida muito baixa. Tem cachorro que fica de coração partido, né? Exatamente. E acaba morrendo de tristeza. Uhum. E às vezes até esses comportamentos de se automutilar, de desenvolver até muitas... Quando tu tem uma animal atópica, que é uma animal alérgica, tu sabe, Sim. Baixou a imunidade, volta... Ela se estressou, volta o problema, né? Uhum. Então, Sim. ter esse acompanhamento com o veterinário para ele poder prescrever algum produto, um calmante natural, um tranquilo, para ele ficar menos ansioso e passar por essa fase de adaptação com esse novo membro da família mais tranquilo, né? Então, não ficar tão estressado. E aí, realmente, o veterinário ele tem que dar esse apoio, mas o tutor ele tem que ser consciente, ele tem que levar para o veterinário poder agir, né? Então, não é difícil, né? Mas tem que ter alguns cuidados e não adianta, né? Tem que ter o apoio do médico veterinário que vai estar dando as melhores orientações conforme a raça. Mas os avós e as avós e os tios não precisam se estressar que o cachorro e o gato não vão causar maior alergia nem qualquer outro problema só porque eles estão no mesma casa ou no mesmo ambiente. Não. Se o bebê ele é um bebê que não desenvolveu alergia, o animal ele só vai ajudar. O pai e a mãe não precisam se preocupar, nem os tios, nem os avós, né? Agora, se é um bebê que já desenvolveu alergia, aí o pediatra ele recomenda... Sim, aí vai ter que ser um caso à parte, né? Ser estudado, porque às vezes realmente, gato, no meu caso, aqui em casa não pode entrar, a Annalise é alérgica a gato, e as minhas irmãs têm gato, e quando ela ia visitar, quando eu era pequenininha, eu precisava fazer todo um esquema de medicação para que ela pudesse ficar no mesmo ambiente que os gatos, mas era espirro, chiado, tanto que eu não tenho gato, mas eu nunca fui fã de gato, assim, sempre gostei mais de cachorro. Eu também sou. E aí cada criança é uma criança. Eu sou mais cachorreira também, mas eu tenho uma égua, né, que se chama Valda, e a Catarina já conheceu a Valda, então já foi lá, já fez carinho, já bebezinha a Catarina. Não, tu me falou agora da Valda, quantos sistemas de ecoterapia, né, para tratamento de crianças com deficiência e outros tipos Autismo. De indicações. O autismo, né, que é feito, hoje já estão liberando em alguns países europeus e dos Estados Unidos os animais para visitarem seus donos dentro do hospital, aqueles que têm doença crônica ou que estão em estágio terminal, falando que isso melhora muito a qualidade de vida. Então não tem por que afastar os animais das crianças, mas a gente precisa ter sim uma interação consciente e entender que precisa de alguns cuidados e de todos os tratamentos necessários, né? Vacinação, demonstração, uso de medicação para os parasitas, enfim. Exatamente. Tem que fazer, não adianta, né? Aqui no Brasil até existem alguns projetos já com levar cães que para terapia dentro de hospitais, né, de asilos, para animar. Eles passam segurança, né? Passam felicidade para quem está sendo visitado. Aqui a Giovana fez uma pergunta ali. Se tem alguma raça com um comportamento mais amigável com criança? Tem. O Boxer é uma raça extremamente dócil com criança. Eles até ajudam a criança a andar, eles, né? Dependendo do cão. E American Staffordshire, que é uma raça que a gente tem, que é o xerife, eles também são muito dóceis com crianças. Até o Léo me falou que, Léo, meu marido, né? Que eles eram até usados como... Eles tinham um termo que eles ajudavam as crianças a se desenvolverem, como cuidadores de criança, né? Todo mundo fala, olha um pitbull na rua, meu Deus, eu não vou chegar perto, porque esses cães matam. Não, realmente, às vezes o que acontece são acidentes por falta de supervisão de um adulto presente. Então, a criança tem que estar presente, mesmo que seja nosso cachorro. A gente tem que estar ali para o cão respeitar, para o cão não ter nenhum tipo de atitude diferente, né? Que é mais raças que não são muito amigáveis para criança. Pinscher, Bulldog. Nem fala. Meu cachorro, o Pitoco, que é mestiço com Pinscher, eu acho que ele late para gato e figura de gato. Não precisa nem ter o bicho de verdade. Se ele vê uma sombra de gato, que é que na rua tem, ele late como se aquilo ali fosse real. O Pinscher realmente ele não é fruto de criança, né?
Não, ele não tem muita paciência. E os gatos, eles também, eles às vezes demoram um pouco mais porque eles são mais reservados, então eles ficam um pouco mais na deles, até conhecer. É um novo membro, então até ele conhecer, ele é desconfiado. Mas depois, se ele é um gato, se ele gostar da interação, ele chega perto, ele se aproxima, senão ele só se afasta. Aí a gente tem que cuidar só para a criança não ir atrás do gato e incomodar, porque pode ter uma mordida, pode ter um arranhão. Sim. Né? Então, ter esses cuidados. Sim. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta que subiu. Não, era essa aí mesmo. Da raça com criança. Aí são esses cuidados mesmo, Flávia. Tá sempre atento com a vacinação, ela tem que estar em dia. Sabe, hoje a vacinação obrigatória no Brasil é somente a raiva, mas a gente tem as polivalentes que protegem aí o pet, né? Com algumas doenças como a que tu mesmo falou, sinomose, parvovirose, que são muitas vezes letais para os animais. Vacina para gato também. Então a gente tem as polivalentes e a vacina da raiva que tem que ser feita. E para cão, a gente já tem a vacina de giardíase. O que é a giardíase? Ela é um protozoário que muitas vezes ela se aloja no intestino, causando diarreia tanto nos animais quanto em seres humanos. Então, a gente já existe vacina para isso também, né? Para diminuir essa chance de infecção. E também a vacina de gripe, né? Então, muitas gripes, elas são zoonoses. É tipo uma tosse que dá nos cães, que pode dar no ser humano também. Então, eu, Camila, indico, oriento o tutor a fazer. Então, é melhor pro animal, para ele, principalmente chegada de inverno, e também para proteger a criança. Teve uma pergunta que passou aqui sobre o risco de toxoplasmose, né, e os animais. A toxoplasmose, ela dá no gato. Tá? O gato que ele transmite uma fase da vida dele pelas fezes. Só que eu falo, a grávida ela só vai pegar a toxoplasmose se ela comer o cocô do gato. E eu acho que ninguém vai fazer isso. É muito mais fácil. Às vezes é mais fácil pegar toxoplasmose na gestação por alimento em restaurante contaminado por alguém que lavou mal as mãos, né? Ou água contaminada, do que pelo animal em si. Né? O contato com o animal, como tu disse, não vai causar toxoplasmose, mas sim alimentos contaminados com as fezes ou com resíduos contaminados com toxoplasma, né? Infelizmente, em alguns grupos a gente escuta ainda: eu não gosto de gato porque ele transmite toxoplasmose, eu vou doar meu gato. Gente, e até muitas vezes, Flávia, tem até médicos que indicam uma pessoa se desfazer do gato, por incrível que pareça. E não precisa. Ah, não, eu acredito. E não precisa, nem te preocupe. É só lavar bem os alimentos, evitar o consumo de carne mal passada ou crua. Tá? Por isso que muitas vezes o sushi, né? Evitar. Aí a gente fala, mas se é de boa procedência o alimento. É difícil, né? A gente falar, não, esse alimento ele foi bem processado, não vai ter problema. De boa procedência. É um alimento cru. Então, ter esse tipo de cuidado. Então, e o gato ele vai passar praticamente uma vez na vida, se ele tiver o toxoplasma, né? Se ele não tiver, ele também não vai transmitir. Então, tranquilo. Tem uma outra pergunta sobre pelo de gato e asma. Se o pelo de gato causa asma. Pode causar problemas. Não é que vai causar asma, ele vai causar uma irritação que vai levar. É uma alergia, né? Tem crianças que podem ser alérgicas a ácaro, né? Ou alérgica ao epitélio do cão e gato, daí não é o pelo. A gente tem um pouco essa ideia de que o pelo em si que causa alergia, mas o que mais causa alergia de cão e gato é a pele deles, né? Porque a descamação de vai pele, saliva, urina. Então, isso tudo pode causar, sim, alergia nas crianças, né? Existia até, Flávia, eu vou falar aqui, mas não sei se ainda existe, um shampoo que era utilizado para a pele desses animais. Mas aí, só se o animal fosse... Só se o bebê, a criança, fosse alérgico a pelo e descamação de pele, né? Iria funcionar.
Mas era um shampoo da Bayer que ele diminuía Sim. a chance de alergia na criança, né? Então, não lembro, não sei se ainda existe, mas ele era bem conceituado no Tem uma mercado. outra pergunta aqui sobre a vacina da leishmaniose, se tu acha que é importante dar. Acho bem importante, porque é uma zoonose, tá? Então, aqui em Florianópolis tem vários locais que já foram encontrado mosquito contaminado. Uhum. E é um tratamento extremamente difícil para seres humanos, porque é realizado com metais pesados. Ai, sim. Então, eu Quando acho eu bem morei no importante. norte, a leishmaniose cutânea era extremamente comum. Tanto que eu nunca tinha visto quando eu morava no Rio Grande do Sul, Uhum. mas na região amazônica ela é uma doença endêmica. E a primeira vez que eu vi, nunca mais esqueci, mas eu diagnosticava toda semana. A Vale do Rio Doce, ela tinha um ambulatório de responsabilidade social. Então, a gente atendia os ribeirinhos, aí eles vinham do interior da floresta para a gente estar tratando. Minha nossa, é um tratamento difícil, Uhum. cheio de efeito colateral, é uma medicação injetável, né, nos seres humanos. E quando é a leishmaniose cutânea, é muito mais fácil. Agora, quando é a leishmaniose visceral, que ataca as vísceras, é muito pior o tratamento. Então, eu penso que seja importante, sim. Às vezes a gente fala, mas o veterinário ele quer, eu vou lá e ele me enche de coisa de vacina e eu... Não, mas é o cuidado, ele está te orientando a cuidar Eu, como corretamente. pediatra e veterinário, é assim, ó, né? Porque a gente quer que prevenir, fazer vacina, e às vezes, ó, dá oi pro Léo ali, que eu vi ele Olha lá, tá te passando. dando oi. Então, E, eu acho importante sim fazer. Tá? Então, ou usar a coleira, mas aí a coleira uhum, tem um efeito do veneno, né? Que às vezes não é muito adequado para criança, para o para o bebê, porque ambiente que contém crianças, mas porque é bota a mão na importante a sua, gente estar bota a mão na cuidando. outra. Exato. E assim, quando a gente cuida do nosso cão, a gente está cuidando da saúde da família também, né? Porque a gente está protegendo a própria família, quanto evitando que o nosso cão, aonde vai fazer cocô e xixi na rua, mesmo que a gente não junta o xixi, né? A gente junta só as fezes no saquinho e bota no lixo. Mas aquilo ali contaminou o solo. E se é um cachorro que não faz as vacinas, que não toma seus vermífugos, que não toma remédio para carrapato, para pulga, ele vai deixando nesse caminho que ele está fazendo, vai deixando todos esses bichinhos para os outros cachorros pegarem. Se Então, se o seu contaminar. cachorro não está vacinado, ele vai se contaminar, né? Uma posse consciente deve existir, né? Então, trata bem. Se tu tem um animal de estimação, então assume a responsabilidade em cima dele, né? Até na Sim. medicina veterinária, Flávia, falando dessa questão de vacinação, a gente escuta muito assim, mas nos Estados... Eu não vacino, o veterinário daqui do Brasil quer vacinar uma vez por ano. Lá nos Estados Uhum. Unidos, eles vacinam a cada 3, 4 anos. Mas é outro Outra ambiente, realidade, né? outra realidade. Então, lá eles fazem um protocolo vacinal de acordo com a realidade deles. Aqui o nosso protocolo é anual. Então a gente Não, segue. e Não é aqui porque a no meu gente prédio escolheu esse teve protocolo, que. né? Aqui no meu prédio teve que revacinar todos os cachorros, mesmo daqueles que já estavam vacinados, porque encontraram um morcego morto. Uhum. Aí foi chamado o setor de zoonoses do município, levaram o morcego era portador do vírus, e Uhum. aí eu falei assim, gente, é a quarta vacina para raiva que eu dou esse ano, será que não faz mal? Aí eles não deram a segunda dose, mas os meus eu já tinha vacinado. Aí eles Uhum. deram uma dose de reforço. E antigamente, quando eu era pequena, eu lembro deles fazerem a vacina da raiva comunitariamente, porque era endêmico, assim, então todo anualmente eles tinham. Na minha cidade, lá em Santa Maria, o Parque da Medianeira, onde tem um santuário religioso de Nossa Senhora da Medianeira, uma basílica linda, era lá, todo ano subia todo mundo naquela avenida grande para vacinar os seus cachorros gratuitamente e depois ia para casa. Então, essa vacinação ela gera uma proteção até em massa, né? Então, o que está Uhum, acontecendo agora? Não precisa vacinar, porque vacina só faz mal, porque isso está acontecendo em humanos também, né? O pessoal não quer se vacinar porque acha que vai fazer uhum. mal. E aí as doenças que não existiam, existem, mas
estavam controladas, elas estão ressurgindo. E aí quem está pagando o preço somos nós, né? Os nossos filhos, os animais de estimação. Então é importante vacinar. Tem uma outra... Sim. Tem uma outra pergunta aqui, se a pulga de gato é igual a do cachorro. É que existe a pulga... As duas podem transitar entre as duas espécies, tá? Uhum. Mas existe também a pulga do gato, tá? E se tem criança alérgica à pulga, na verdade não é alérgica em si à pulga. É a mesma coisa da picada do mosquito, da picada da pulga. Ele causa uma irritação ali, é a saliva que causa tudo aquilo ali. A pulga não é o epitélio da pulga, nem sei se ela tem epitélio, mas a saliva sim pode causar uma irritação bem importante. Exato. E ficar aquelas pernas tudo vermelha e cheia de ferida, né? O gato, ele é até um pouco mais difícil de ter ectoparasita, até devido ao hábito de higiene dele. Então, ele se banha todos os dias, né? Mas mesmo assim, a gente tem que fazer esse controle, porque o gato pode ter, tá? Então, é mais difícil tu encontrar um carrapato, uma pulga, mas ele pode ter. Então, às vezes, tu tem um gato no teu apartamento, mas no vizinho da frente ele tem um cachorro, a pulga vai andar até o gato. Ela não escolhe, não é raça específica, assim, né? Espécie específica, na verdade. Ela pode... até quando a gente... Por exemplo, assim, a casa de praia ficou fechada o ano inteiro, porque não tinha gente, nem nenhum tipo de animal de estimação. Vai abrir no verão, começa a ressurgir as pulgas, né? Então, por quê? Porque ela vira pupa e ela ela hiberna no teu ambiente. Aí, quando ela vê ela sente o calor, a vibração de movimentação, ela eclode. E aí começa, meu Deus, mas a casa ficou fechada, de onde tem tanta pulga? Sim. É porque ela fica nas frestas. Muitas vezes a pessoa vai lá, compra um antipulga. Mas esse antipulga não funcionou. Mas só 5% da pulga fica no animal. 95% fica no ambiente. Então, imagina a gente fica... E aí dá o cachorro, porque não para de ter pulga, e na verdade tinha que ter doado era a casa, né? Tem que fazer uma limpeza da casa, né? Então, então eu sempre oriento, não é porque o antipulga não está funcionando, é porque tá muito desafiador pro produto. Tá? Então, para matar as pulgas. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Nós já estamos indo para 45 minutos. Parabéns, adorei o assunto. Ai, que bom, porque é um assunto realmente que as pessoas têm dúvida. E é difícil hoje. Aqui, se a mordedura pode causar alergia. E quando o gato está mordiscando o local ali, é por causa da saliva, por exemplo, se ele tem A pergunta é essa: a mordedura pode causar alergia? Será que é da pulga? É essa a pergunta? Da pulga pode causar, a picada da pulga pode causar, tá? Alergia principalmente em cães, tá? Cães eles desenvolvem mais fácil a alergia. Então, até quando a gente vai pesquisar de um animal alérgico, a primeira coisa que o veterinário faz é prescrever um antipulga, um antiparasitário. Entendi. Então é por isso, quando eu levava a Mel, meu Deus, porque ela não tem pulga, por que passa pulga? Mas eu falei assim, não, porque assim, eu sempre levei, vou te dizer. Uma coisa que eu nunca popei, assim, sabe, profissional liberal a gente trabalha, ganha, mas assim, uma coisa que eu nunca popei foi com saúde, sabe? Prefiro não comprar roupa de marca, ou as minhas filhas usam qualquer roupa, comem qualquer coisa, mas saúde delas e saúde dos meus pets eu nunca brinquei, sabe? Sempre escolhi o melhor, aqueles que eu realmente acredito, e a mesma coisa com os meus pets. Lá em Balneário Camboriú, tem um hospital que eu gosto muito, que se chama Clínica Guapeca, com veterinários top, o Dr. Júnior. O Dr. Júnior. O Dr. Júnior foi o médico da Mel por muitos anos. Foi ele que fez o diagnóstico dela de hipercortisolismo. Foi ele que fez o prick test. Eu vejo que ele está sempre estudando para viajar. Era caro. Era caro se eu for pensar só no valor. Mas tudo que eu andei de veterinário em veterinário, a bichinha morrendo, e ninguém sabendo o diagnóstico, se tornou barato, porque ele fez o diagnóstico, ele fez o tratamento. E até hoje eu uso o mesmo tratamento e converso com ele. Eu já nem moro mais em Balneário Camboriú e esses dias eu precisei a receita de uma outra medicação. Ele me mandou. Então tu vê assim, às vezes o barato sai caro, tanto na medicina quanto em qualquer coisa. Se tu for numa oficina,
que não faz adequadamente o trabalho no teu carro, tu vai ter que refazer esse trabalho depois e vai pagar 2 vezes. E às vezes as pessoas têm essa coisa, é muito caro, mas caro como? Né? Às vezes, Caro comparado ao quê, né? O barato é uma coisa assim que minha mãe e meu pai falavam quando era pequeno, que o barato saía caro, e às vezes eu acho que é uma coisa que muitas vezes, né, acaba acontecendo. Então, eu sou muito grata ao Dr. Júnior por ter feito o diagnóstico da Mel, levei ela quase morrendo, né, sangrando por cima, por baixo, por tudo. Foi um dia muito duro para mim, assim, porque quando ela fica doente me abala muito, sabe? Porque eu sou apaixonada. Ela tá aqui do meu lado, tá? Depois eu vou mostrar. Tá dormindo. Então não adianta, né? Às vezes a gente tem que ver até essa o que é melhor. Na semana passada eu fiz uma publicação, porque infelizmente na veterinária, acho que em tudo, né? As pessoas procuram, tá muito caro, eu quero mais barato. E realmente o barato sai caro. A castração de uma fêmea foi usado um lacre de construção. Um produto que não é feito para estar em cavidade abdominal, que claro que vai causar problemas no local, porque o corpo vai tentar expulsar aquilo expelir, né? Expelir. E aí eu não entendo qual que é o cuidado que a pessoa que não, mas é só uma cirurgia. Gente, é uma cirurgia, tu tem que escolher um ambiente adequado para essa cirurgia ser realizada. Um ambiente, um veterinário que saiba o que esteja fazendo, né? Um profissional bom. E investir nisso para depois não ter problema e gastar o dobro, né? Que foi o que aconteceu. Ah, certeza. Hoje, né, ela tá aqui, vou pegar ela aqui para vocês verem. Pega. Olha aqui, meu Deus, a minha véia dormindo. Estou descabelada, estou fedida. Eu peguei ela tinha 8 anos. A família que comprou ela doou porque não tinha mais condição de manter os gastos em saúde. Ela veio para cá ceguinha, com a pele cheia de ferida. Hoje ela já enxerga um pouquinho, né, minha véia? E tá sempre tomando o remedinho dela, tá tudo. Outra coisa que eu sempre falo também, sempre oriento, Flávia, é que antes de adquirir um animal de estimação, a pessoa deveria ir a uma consulta com um médico veterinário. Para saber se a raça é adequada, para saber se a rotina dela cabe qual tipo de animal de estimação, para saber se ele vai conseguir dar boas condições, porque é o que tu falou, tem que ser incluído, né, no orçamento familiar. Então, sim. Fofa. Não, ela é uma querida. Deve estar brava comigo que eu acordei ela. Tem uma outra pergunta aqui, Camila. Gata castrada tem algum cuidado mais específico? A revisão da cirurgia exclui câncer de mama? Não, então assim, quando a gente castra as fêmeas, diminui muito a probabilidade de desenvolver câncer de mama porque para de produzir hormônio, né? Então, não precisa fazer uma revisão de cirurgia. O ideal, ela precisa sim fazer uma revisão anual para ver o estado de saúde dela, exames de sangue, tá? E também, o que eu ia falar? Peraí. Da revisão, então, o ideal para até fazer exame de sangue, né? E o legal da gata é que ela tem que ver que tipo de alimento que ela está comendo, porque como a fêmea castrada, ela diminui ela não se torna uma gata tão ativa. Então, ela vai comer alimentos apropriados para gatos castrados. E uma particularidade do gato é que ele precisa de comida úmida. Então, muitas vezes o gato ele obstrui, ele tem problema renal porque a gente dá ração seca. E na natureza, o gato ele matava, por exemplo, o passarinho e ele comia as vísceras. Então, ele se hidratava pelas vísceras. E hoje a gente tirou isso dele. Então, ele deve sim comer alimentos úmidos para evitar um problema renal. Então, esse cuidado... Isso é super interessante. Eu achava mega nojento aquelas comidas úmidas que minhas irmãs tinham para os gatos, mas então tem um motivo. No mínimo, uma vez por dia. No mínimo. Tu vê, né? Eu não tenho gato, mas se eu tivesse um gato, ia ser algo que eu ia ter que molhar a comida dos meus cachorros, porque aqui é tudo seco, né? Cachorro é tudo... É porque o cachorro, ele tem um hábito, ele toma mais água que o gato. O gato, ele já gosta de água em movimento, ele já tem que ter vários potes espalhados pela casa. Mesma coisa, caixa de areia. No mínimo 2 caixas de areia pela casa, né? Entendi. Dar leite resolve o problema de comida úmida? Não, leite para gato, o gato ele não
metaboliza bem a proteína do leite. Então, não. É comida úmida mesmo. Não, e aparece em tudo que é coisa na TV, né? Gato associado com leite, gato associado com leite. Não. Por O isso é leite, importante ter um veterinário que acompanhe, né? o leite, ele só serve para essa fase de desenvolvimento do animal e da mesma espécie, né? Então, leite de vaca para gato, a gente não indica. Viu? Ó, é igual a pediatria, leite de vaca para criança, não. Também não. Dê da tetinha da sua mãe. Só da... Então só tá. da... Tá. Tô cuidando do tempo aqui para o Instagram não nos cortar. Não. Quer fazer um resumão aí para as nossas assistentes, ouvintes? Então nem sei qual que é o termo. Dos seguidores aí. Não, então, Seguidoras. Assim, pessoal, realmente o animal de estimação ele precisa ter um certo cuidado, né, de higiene, vacinação em dia. Aproveita para pegar a carteirinha do seu pet e ver se está tudo em dia. Conversar com o seu veterinário de confiança, porque ele vai saber sim te indicar o que é melhor para o animal. E também essa questão de vermifugação e antiparasitários, né? Então também é bem importante, porque existem também vermes que passam do animal para o humano e do humano para o animal. Por isso que é tão importante manter a saúde do cão e do gato em dia. Então, falando um resumo bem rápido, é isso aí. E, se possível, fazer sim esse acompanhamento de consultas anuais e até como a Flávia sugeriu, um pré-natal mesmo, para saber o que vocês devem cuidar, né? E até cuidar realmente, já avisando o cachorro e o gato, já mostrando para ele que vai chegar um novo membro na família e para ele não se estressar. Então, para cuidar do pet também. Verdade. Camila, muito obrigada por estar aqui numa quinta-feira. Olha, amei, aprendi muita coisa, né? E muito obrigada mesmo. E nos vemos por aí. Um beijo pro Léo e pra Cata. Um beijão pra ti. E muito obrigada. Eu vou subir a nossa live pro YouTube e depois vou botar o áudio lá no podcast do Pediatra Fora da Caixa. Quem perdeu ou quem não pôde ficar para assistir tudo vai estar lá, tá bom? Então tá bom. Um beijão. Bom final de semana para vocês. Obrigada, Flávia. Beijão. Tchau, tchau. Beijão.